Olá, minhas doçuras do meu coração. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal Anior Tarô. Eu sou a Anior e as leituras são coletivas. Adapte a sua realidade. Muito obrigada a todos e todas que estão deixando mensagens lindas e maravilhosas. Eu amo vocês, não canso de falar. Muito obrigada, gratidão eterna. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Está convidada para fazer parte da família das doçuras. As leituras anteriores não têm data de validade, então você pode assistir tranquilamente aos vídeos antigos, exceto o das datas temáticas, que não vai ter muito a ver, né? Então vamos começar aqui. Vou tirar essas coisas enquanto vocês vão escolhendo entre a opção 1 e a opção 2. E a pergunta é: como será a semana da rival? E vai aproveitando, já deixa nos comentários e fala alto na sua casa, assim, para a gente reverberar no universo e fazer uma corrente positiva de oração uns pelos outros. Terei uma semana abençoada. Escolha com calma. Vou começar pela opção para quem escolheu o quartzo branco. Vou iniciar com o baralho cigano. Como será a semana da rival? Como será a semana da rival? O que tem de novidade? O que está rolando por lá? Queremos saber de tudo, nos mínimos detalhes. Como será a semana da rival? Como será a semana da rival? Mostra pra gente, baralho cigano. Gente, a gente já vê aqui que a rival vai ter algum contratempo. Iniciando a semana dela, já vai vir algum contratempo relacionado a dinheiro. Olha aqui. Uma pessoa
que se faz de amiga, chega mais pra cá, uma pessoa que se faz de amiga ou amigo, aqui não mostra que pode ser para amigo homem ou amigo mulher. Aqui a situação tanto faz, tá? Pode acontecer em alguns casos com amigas, amiga, outro com um amigo. Então, é um amigo ou amiga falsa, porque nós temos a raposa aqui, ao lado da fidelidade. Então, mostra a falsidade com relação a dinheiro. Alguma pessoa vai fazer alguma coisa com ela que ela vai ter uma perda financeira, uma pessoa que vai, ou que vai ficar devendo a ela, vai pedir um dinheiro emprestado e não vai pagar, ou uma pessoa que vai, vamos ver aqui, desdobrando com o jogo, ó, a gente pode ser, mais uma coisa pode ser, uma pessoa que pode fazer alguma transação comercial com ela em algum estabelecimento, ou indo até a própria casa dela, alguma coisa relacionada a alguma transação comercial em que ela vai sair perdendo nessa jogada. Se ela vende alguma coisa, vai ser uma pessoa que ela conhece, vai dar um voto de confiança a essa pessoa por conhecer a pessoa e a pessoa não vai pagar. Provavelmente isso aqui, gente, que mostra pra mim, é alguém que já tá devendo a ela e que ela estava esperando pagar por ser uma pessoa confiável, uma pessoa de amizade dela. Então, essa pessoa, ela vai querer que essa pessoa pague, que ela está precisando que a pessoa pague o que está devendo, e essa pessoa não vai pagar. E isso vai iniciar a semana dela com essa grande frustração aí de tomar um calote financeiro. Ela vai tentar reaver esse dinheiro, mas aqui essa pessoa não vai pagar. Pelo menos essa semana não vai pagar, ela vai ter essa perda financeira. Outra situação, um dinheiro que ela estava esperando receber, porque aqui nós vimos que fala em mudanças. Uma mudança que ela estava esperando que acontecesse, com relação ao dinheiro, não vai acontecer. Por quê? Porque alguém que se faz de amigo pode ser no trabalho, uma situação no trabalho, alguma pessoa que ela confia no trabalho, que ela acha que é aquela amiga, aquele amigo, vai acabar passando ela para trás e uma promoção que ela estava esperando no trabalho não vai acontecer, porque essa pessoa vai agir de má fé com ela. Outra situação, mas ela não trabalha. Lembra que a leitura é coletiva, não é só para você. O que não serve para você serve para outra pessoa. Então, ela pode tomar um tombo aí no trabalho, com relação ao dinheiro, um aumento que ela ia receber, outra pessoa que pega na frente aquela melhoria de cargo, aquela promoção. Se ela trabalha, vamos supor, numa loja, é uma pessoa que ela julga amiga e que vai pegar as vendas dela e ela vai ficar danada, fula da vida com isso. É perda financeira de uma coisa que ela estava basicamente esperando receber alguém que estava devendo, esperando fazer uma venda que era dela. E essa pessoa atrapalha, é alguém que vai atrasar ela com o dinheiro que ela estava contando com esse dinheiro. Exatamente, contando com esse dinheiro. As situações podem ser N situações, mas é um dinheiro que ela estava contando e a pessoa passou no caminho dela, atrapalhou e o dinheiro não vai chegar até ela. Mais uma coisa aqui que a gente vê. Durante a semana, ela vai ter aborrecimentos no ciclo social dela. Porque aqui a gente vê sofrimento em relação ao ciclo social. Muito a ver com essa questão aqui. Pessoas que ela confia. Pode estar relacionado com essa questão aqui? Sim, está relacionado. Pessoas que ela confia fazendo ela sofrer, se aborrecer e ter estresses aí com relação a pessoas do ciclo social. E pode também, além disso, ser outras situações, porque aqui a gente tem várias coisas, outras situações relacionadas a meio social,
fazendo com que ela sofra, com que ela se aborreça. Pessoas causando estresse, pessoas estressando ela com diversas situações. Aqui, essas pessoas estão estressando e essas pessoas estão fazendo com que certas coisas para ela relacionadas ao financeiro, ao trabalho, à questão de vida. Gente, mas ela não trabalha, não sei o quê. Então, essa parte não se adequa a você. Se adequa a outra pessoa. Tem que ficar explicando, porque infelizmente tem gente que não entende. Então, voltando aqui, essa situação vai fazer com que ela fique bastante estagnada essa semana na resolução dos problemas dela, na situação das coisas que ela precisa tomar decisões. E essa questão desses estresses vão minar a vontade dela de fazer as coisas. Então ela vai ficar um pouco mais reclusa, um pouco mais em casa, um pouco mais paradona aí. E a gente tem aqui mais surpresas. Aqui, olha só, ser de luz, alecrim mofado, alecrim dourado, ser amado, ser detestado, como você quiser chamar, a pessoa que te largou, deixou você por causa dessa mocreia aqui, que terminou o relacionamento com você e foi ficar com essa rival, é isso. Ele, essa semana, está numa energia de grande possibilidade de traição, porque olha aqui, nós temos a carta da cobra, o sol que intensifica isso, raízes profundas, e ele. Então a gente pode ter N situações aqui, porque como a tiragem é coletiva, eu vou dar as N situações que podem ser diversas. Primeira situação, pode estar rolando aí uma questão de ele tá pensando em traição, ele está ponderando isso, porque ele já traiu no relacionamento anterior. Mas ele não está aguentando, então ele está tentando controlar isso, porém, o que está segurando ele é ele tentar, ele está se achando, gente, uma pessoa assim que ele está começando a ver que ele está sendo muito vacilão na vida, não é com ela, não é com a rival, ele está sendo muito vacilão. Então ele está olhando muito para o passado com relação a vocês, com muita lembrança com relação a vocês, com intensidade com relação a você e ele. Quando eu digo vocês dois, você e ele, não é vocês três aí a rival. Você e ele está muito nostálgico com relação ao passado. E ele está pensando em sair com outras pessoas ou procurar você. Se você quer, aí decisão sua. Porque eu não posso dizer aqui, ele vai fazer isso e você vai ter que aceitar, porque o baralho tá falando que vocês têm que ficar... Gente, o baralho mostra as tendências. Quando alguém diz pra você que tá no teu destino aquela pessoa e que você vai sofrer o resto da vida com aquela pessoa, não aceite isso. Você faz a sua vida e você tem o direito de ser feliz. Você tem esse direito, você nasceu com esse direito e não é cartomante, não é baralho, não é oráculo, não é horóscopo, não é nada que vai dizer o contrário disso. Só se você quiser aceitar esse destino de que você vai sofrer a vida inteira por uma pessoa que te magoou. Aí é uma decisão sua. Mas o que o baralho fala é que a decisão é sua. Quando alguém te diz que tá no seu destino, que você vai ter que aguentar e sofrer com aquilo pro resto da sua vida, porque você tem que viver aquilo, porque é um karma, isso é a opinião de quem tá lendo as cartas. Até o próprio Buda, gente, que difundiu esse conceito muito antes do kardecismo, do espiritismo aqui no Brasil, o próprio Buda, ele dizia que se a gente se elevasse espiritualmente, a gente conseguia se livrar dos nossos karmas. Então, é possível se livrar. Se você quer se livrar de um karma de tristeza, um karma pesado, um karma leve, seja o tamanho que for o seu karma, você tem condição de se livrar dele quando você eleva sua vibração áurica.
a aura que está em volta de você. Você pode fazer isso. Você não é preso, limitado. Nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de governar a sua vida. E Deus, se você acredita. Então, ele vai estar aqui com muito ímpeto de te procurar essa semana. Por isso também a traição, porque a traição dele aqui eu não vejo nem como sendo com uma outra pessoa. A traição pode ser em pensamento. Como? Lembrando da relação anterior, porque aqui eu tô vendo a relação de alicerce, amor do passado, amor de raízes profundas, coisa que ele não tem ainda com a lambisgoia da rival. Então, ele tá com muita intensidade desses pensamentos. Pode ser que isso fique só em pensamento e ele não te procure? Pode, porque depende de cada situação, gente. Às vezes você teve uma situação tão tensa com ele que você virou para a criatura e falou: nunca mais me procure nem pintado de ouro. Ele tem medo de procurar. Em outras situações, se ele está extremamente magiado, a magia que ela fez segura o sujeito como se ele tivesse coberto com uma capa de concreto em cima, uma capa de chumbo em cima. A amarração é tão forte, ele vai ter momentos de lucidez, onde ele vai olhar para trás, vai pensar na traição que ele cometeu, vai lembrar dos momentos felizes da relação de vocês dois, sua com ele, e vai ficar nostálgico, lembrando disso com saudade. E aí, ele pensando nessa traição. Outra interpretação, ele ainda amarrado, ele magiado. Ele magiado, ele vai ter esses lapsos de memória, lapsos de sanidade, cavucando nas memórias dele, lembrando da relação que teve com você, e aí pensando em trair a rival com você. Um dia ele traiu você com ela, ele querendo alternar isso aí. Só que se ele estiver muito magiado, gente, às vezes o cara quer e não consegue, porque a magia é tão forte que é capaz de mudar as atitudes de uma pessoa. Se magia não desse certo, a gente não via cada coisa que a gente vê por aí absurda, não é? Então, aqui no caso, se ele tá magiado, ele vai querer te procurar e pode ser que fique muito paralisado, não consiga. Porque aqui ele tá logo embaixo da casa. E a casa é o que ele, acima dele, o que ele não controla. Ele não controla o quê? A situação onde ele tá preso. Porque a casa aqui não é a tua casa, minha doçura. É a casa onde ele está se encontrando com ela, onde ele está morando com ela, ou a situação que ele tem com ela. Também pode ser representado pela casa. A estrutura, ele não tem controle. Então, essa estrutura aqui prende ele. Então, ele não tem muito controle sobre, ou melhor, não tem controle nenhum sobre isso. Ainda mais com a âncora aqui, ainda mais com a questão do chicote, trazendo sofrimento, aprisionamento, estagnação. Olha aqui, estagnação. Então, não tem movimentação. Se tivesse vindo uma carta aqui do cavaleiro, aí a gente podia, do cavaleiro que vem de cavalo, aquele montado. Se tivesse aqui, aí já era mais certo dele vir, tá entendendo? Então, aqui a gente tem a semana, apareceu até ele aqui, tive que falar. Então, vamos fazer aí o espelhamento. Olha aqui, essa situação financeira aparece, inclusive, para ele também. Duas coisas, para dois tipos de interpretação, porque a gente tem várias situações para leitura coletiva. Então, ele pode estar com situação de dinheiro dele, ele incomodado com o que vai acontecer com a rival, dessa pernada que ela vai tomar, ele vai ficar pau da vida, vai reclamar pra caramba, e ela também vai ficar super irritada, porque ela já vai ter um monte de estresse essa semana,
e isso vai gerar um desentendimento entre eles. Opção 1 para tiragem coletiva. Opção 2, o que pode acontecer aqui? Ele tá querendo aí melhorar de condição financeira. Ah, mas ele já é aposentado, ele já tem... Gente, tiragem coletiva, eu preciso falar para todo mundo. Ele querendo melhorar de condição financeira, ele querendo se reerguer financeiramente. Ele está procurando alguma coisa com relação a isso. Ele sentindo que a rival está gastando muito dinheiro dele e ele está querendo meios de controlar mais o lado financeiro dele, o que é dele, o dinheiro dele. Outra opção. Rival banca ele. Ele querendo buscar um meio de libertação financeira para ele ser o dono do nariz dele. Porque essa situação de ficar só recebendo o dinheiro dela, isso começa a cansar ele. Agora vamos aqui. Olha só. Para essa semana, a gente vê grandes mudanças aí na casa da rival. Mudanças com relação a 1000 coisas, gente. Desculpa. Mudança com relação a 1000 coisas. Renovações de situações, como falei, de dinheiro. Renovação de situações, de até trabalhos que ela possa vir a fazer. Trabalhos não só de magia, tá? De magia também, porque a cobra também é ligada a isso. Vocês sabem, quem não sabe fica sabendo agora. Então, é uma semana muito movimentada lá, vai acontecer muita coisa. Apesar da estagnação em algumas áreas, muitas coisas vão acontecer e coisas relacionadas a estresse. Também vejo aqui que essa semana, gente, como essas rivais, uma coisa que eu percebo é que elas são muito rodeadas de pessoas fofoqueiras, né? Também, né, fazem cada coisa atrair gente maravilhosa, iluminada para a vida que não vai, né? Aqui se faz, aqui se planta, se colhe, aqui se faz, aqui se paga. Então, muito mexerico aqui na vida do casal, na vida dela. Muitas pessoas fazem muita fofoca com relação ao relacionamento. E aqui, gente, voltando, ó. Aqui flui um pouco também essa questão dele querer te procurar, ok? Dele querendo fazer essa mudança, mas ele não tendo esse ímpeto. Aqui também tá ligado, gente, não posso deixar de falar, a questão de gravidez, possibilidade, ok? Aqui a gente vê que o relacionamento deles essa semana tá muito baseado na falsidade. Assim, a raposa, ela nos adverte para situações de astúcia, de falsidade, de gente que fala uma coisa, mas está pensando outra. Junto das árvores, a gente vê que as conversas não têm profundidade, então a gente não vê sinceridade nessa relação essa semana. Essa relação aqui, pô, muitas relações aqui que eu vejo que não tem sinceridade. Mas essa semana é uma semana que mostra com muita força que a questão da sinceridade no relacionamento não está forte, gente. Tá muito... Na verdade, não é que não tá forte, tá horrivelmente fraca. Tá muito fraco. Porque aqui a gente tem muita falsidade ao lado do que deveria ser profundo. Então, a gente tem superficialidade. As conversas estão muito superficiais. Mentiras estão rolando. Essa semana vai ser uma semana de grandes mentiras lá na casa da rival. Aqui a gente vê que as amizades da rival... A rival tá querendo buscar amizades verdadeiras, porque ela vai tomar essa pernada, ela vai ter problema em ciclo social, então ela vai correr atrás de novas amizades, porque ela tá se sentindo lesada, vai se sentir lesada, vai se sentir caluniada, que muitas vezes pessoas que vão falar mentira, como falei, fofocas, maledicências ali, então ela vai tentar procurar novas amizades para a vida dela. Aqui, gente,
reforçando isso. Ela querendo buscar novas amizades para frequentar a casa do casal, ou ela frequentar a casa de novas amizades. Ela tá se sentindo assim que ela tá precisando renovar o ciclo de amizade dela, que ela não tá sentindo firmeza nas amizades dela por muita fofoca, muita gente traíra, muita gente dos papos, né, que fala que vai fazer e não faz, pessoa que fala uma coisa e faz outra. Ela tá começando a esbarrar em muita falsidade. Então, por isso, ela vai tentar dar uma renovada nas amizades, vai procurar novas amizades essa semana. E aqui, mostrando que para essa semana, o que tem mesmo para ela é bastante sofrimento, porque a gente tem aqui o sofrimento do chicote ao lado da questão de estagnação da âncora, que paralisa. Então, aqui, além disso, além dessa questão, a gente ainda tem uma outra interpretação que serve para também, para mesma coisa. Além disso, que eu falei de paralisar esse sofrimento duradouro, que paralisa, sofrimento que está ali acontecendo direto, ainda tem mais uma questão. A questão do trabalho. Mas ela não trabalha. Gente, leitura é para várias pessoas, ok? Ela, no trabalho, vai passar por muitas provações. Se não for no trabalho, em várias situações da vida. Se ela frequenta uma igreja, ela vai passar por provações lá, por situações que vão desafiá-la. Ela vai ter desafios a enfrentar com coisas muito sofridas, muito angustiantes. E aqui essas coisas não são para terminar essa semana, são coisas que estão começando essa semana e vão seguindo aí na vida dela. Um período de sofrimento começando. Agora como que ela vai se virar diante disso, né? Agora vamos aqui com o segundo baralho para a gente ver o que mais tem aqui de novidade da semana da rival. Para quem escolheu ainda para quem escolheu quartzo branco, tá? Eu não mudei não, deixa eu fechar aqui o outro baralho. Fechei aqui, vamos lá. O que tem pra gente aí ver da casa da rival, da vida da rival essa semana? Vamos ver aí o que vai rolar com a rival esta semana. Eita, gente. Gente, essa semana, alguém lá da família da rival vai adoecer e vai precisar de um médico. Olha aqui, uma pessoa que provavelmente vai ficar internada lá da família da rival, na casa da rival ou da família do ser de luz aí. Podendo ser inclusive ele, tá? Só que alguma pessoa da família vai precisar de atendimento médico. A gente vê aqui que a semana dela, novamente confirmando o que eu falei na leitura anterior, olha só. O inimigo, mostrando que as amizades
dela estão muito desgastadas. Ela tá fazendo muitos inimigos por aí. É uma pessoa difícil de lidar, né? Essa rival. Então, as pessoas começam a perceber, começam a se cansar, gente, né? Dessa falsidade toda de uma pessoa que quer se aproveitar dos outros, uma pessoa que quer sempre se dar bem, uma pessoa que é muito egocêntrica. Então, as amizades acabam se tornando inimizades. Acaba também, além desse jeito dela, acaba atraindo gente inimiga, acaba fazendo inimigos por ser uma pessoa, né, de caráter duvidoso. Então, as pessoas ficam com raiva e vai gerando um monte de inimigo por onde passa. Aqui a gente vê que a questão sentimental deles essa semana, do lado ser de luz, ser amado, Vandes Grace, não sei lá como vocês chamam, alecrim mofado, enfim. Essa semana a parte do amor vai estar com bastante briga, gente. Olha aqui, porque aqui a gente vê a parte dela, do sentimento, ela vai estar brigando muito com ele. Vai estar sendo muito estúpida com ele, muito grosseira, descontando muita coisa nele. Vai estar assim, sabe quando parece que tá na TPM? Descontando tudo nele, brigando, esbravejando, vai sair bastante briga. E, gente, eu vejo aqui muito da parte dela, porque apareceu aqui ela brigando muito com ele, e essas brigas provavelmente são por causa das coisas que já foram relatadas, a questão de dinheiro, o problema que ela vai enfrentar, os percalços todos que ela vai ter durante essa semana aí, problemas com amizades, problemas com gente dando pernada nela e etc. E ela vai acabar descontando tudo isso dentro de casa. Ela não vai saber separar a situação, o relacionamento é outro. Não, ela vai acabar descontando tudo em cima do ser de luz, que vai ficar aí bem irritado, né? Também, né? E como tem uma pessoa que adoece aqui, ainda vai ser mais um problema. Mas ela vai descontar muita coisa em cima dele. Aqui o inimigo é espreita, como falei, né? Formando muitos inimigos por aí. Aqui a gente vê dela esperando por alguma coisa. Ela tá querendo uma resolução desses problemas todos, esperando por uma resposta. Mas aqui não apareceu no jogo a resposta vindo, não. Não é para essa semana ainda. Aqui a gente vê o desgaste dela com a rotina toda, com tudo que ela vai passar essa semana. Ela vai ficar exaustivamente cansada. Essa carta aqui, apesar de parecer uma cartinha fofinha, né? Dependendo do contexto todo, ela já tem esse significado do cansaço, da rotina que vai desgastar, da rotina desgastante, sem novidades, etc. Só que ela tá tendo bastante novidade aqui, só que as novidades não são boas. Então, de acordo com o contexto todo da situação, ela vai se sentir extremamente desgastada. Por isso até que vai até descontar em cima do ser de luz aí, fazendo grosseria com ele, por conta de tudo isso que ela tá passando. Ela vai se irritar por aí e vai descontar em cima dele. E aqui, ela tentando, de qualquer maneira, arrumar alguma amizade para desabafar, alguma amiga para conversar. E como eu disse, as amizades estão se afastando. Ela vai procurar alguma última amiga para tentar ser assim aquela salvadora da situação, para tentar fazer com que essa pessoa a escute. A princípio, essa pessoa vai parar para escutar, né? Mas como já deu aqui que ela teria problemas com a amizade, essa aqui deve ser uma das últimas amigas dela, que ela ainda pode contar um pouquinho, mas ela quer aumentar seu ciclo de amizades. Se você gostou da minha leitura, deixe seu like. Não esquece de deixar seu comentário aí com a frase que a sua semana que você vai ter uma semana abençoada. Terei uma semana abençoada, ok? Muito obrigada, gratidão, fiquem com Deus, muita luz na semana de vocês, muita paz, muito amor e muita saúde. Beijo. Agora vamos a quem escolheu a segunda opção.
É quem escolheu a segunda opção. Vamos lá, vamos ver como vai ser a semana da rival. O que vai acontecer lá essa semana? Baralho cigano mostra pra gente. Gente, só um minutinho. Meu celular que tava perturbando aqui, desculpa. Vamos lá, concentrando. Como vai ser a semana da rival? Mostra pra gente, baralho cigano. Como será a semana da rival? É quem se conectou com a segunda pedra. Aqui a gente já vê que a semana começa com coisas que estavam muito ocultas sendo reveladas por meio de fofocas. Coisas sendo bem reveladas e pessoas fazendo muito mexerico, muita fofoca relacionada à questão financeira do casal. Isso incomodando algumas pessoas. Pode ser gente da família, pode ser amizade, pode, mas muito mexerico aí e muita coisa vindo à tona. Gente, inclusive aqui para alguns casos, não todos, para alguns casos, porque a leitura é coletiva, lembre-se. Para alguns casos, o ser de luz aí pode até estar desconfiando que ela fez algum tipo de magia, desconfiando. Desconfiando por quê? Porque alguém pode vir falar isso para ele, mas não contando assim, ela fez, eu sei que ela fez. Não é isso. É alguém chegando para ele, no ouvido dele, falando: será que essa mulher aí não fez alguma coisa para você, não? Só que muitos eu vejo aqui que ele não vai dar muito ouvido para isso não, gente. Infelizmente, alguém querendo alertar, querendo abrir os olhos dele para mostrar o motivo dele estar passando tanto percalço com essa mulher, tanto sofrimento que ele está passando. E pessoas vindo tentar alertar ele essa semana. Mas ele não dando muito ouvido não, infelizmente. Aqui, vejo também, gente, que esses mexericos todos da semana, essas fofocas, que aqui os pássaros são muito ligados, pássaros fazem muito barulho, e tem aquele ditado, né? Um passarinho me contou. Então, isso trazendo sofrimento e muito desgaste na união do casal. Aqui, esses segredos também por parte dela, trazendo muito desgaste para a relação. E também segredos dele, coisas do passado dele, vindo à tona em discussões do casal. Eles discutindo certas coisas e ela jogando muita coisa do passado dele. Porque você
no passado você não me priorizou, você demorou a me priorizar, eu tive que ficar aguentando muita coisa até você se decidir. E isso gerando um baita de um desgaste. E aqui eu vejo um afastamento aqui na relação essa semana. E isso, o que isso traz para a relação? Muito ciúme, muita possessividade por parte dela. Ela sendo muito possessiva, muito ciumenta com relação ao relacionamento. Aqui eu vejo também que ela com necessidade de tentar fazer essa reaproximação, mas não é bem sucedido, entendeu? Porque o desgaste está muito presente aqui. A interação deles e tudo que eles fazem, aquela coisa de diversão, de passeios, ela tá querendo chamar ele para fazer alguma viagem, para fazer algum passeio, para dar uma renovada no relacionamento, não é nem renovada a palavra, é uma melhorada, assim, fazer com que o relacionamento não caia naquela mesmice por causa desse desgaste aqui. Só que ele não vai aceitar isso não. Ele pode até, se ele vier a aceitar, isso vai ser com muito, assim, muito custo. Em pouquíssimos casos ele vai aceitar. Inclusive quando ela sugerir essa questão deles fazerem algum tipo de passeio, fazerem alguma coisa, não precisa ser uma viagem longa, um cruzeiro não, gente. Pode ser um passeio simples. Tipo, vamos até tal lugar, passar o dia num lugar agradável. E ele vai falar, não, todo mundo já tá falando tanto questão de dinheiro, né? E o pessoal tem razão. Ele dando muito ouvido aqui, ele dando ouvido a coisas relacionadas a dinheiro, ele vai dar ouvido. Agora, a coisas relacionadas à magia, ele não vai dar muito ouvido, não. Infelizmente. E aqui a gente vê também ela querendo uma aproximação, só que ela não tá sabendo usar de meios. Gente, é uma pessoa que ela só sabe usar de magia para poder segurar um homem. Ela não sabe usar de coisas naturais de um relacionamento como amor, cumplicidade. Ela não sabe fazer como você fazia, que é fazer um relacionamento baseado no carinho, em ouvir o outro quando precisa, em apoiar a pessoa quando a pessoa necessita. Não, ela não aprendeu isso. Ela não tem essa expertise para conduzir um relacionamento. Então, o que ela faz? Ela só sabe segurar um homem na base da magia. Ela não sabe segurar um homem de outras formas. Pode até tentar segurar de maneiras mais íntimas, mas aqui a questão íntima muito fria, gente. Olha aqui. Frieza demais na parte íntima. Então, ela tá se sentindo muito perdida com relação a como conduzir o relacionamento. E essa semana, para ela, vai ser uma semana de certos desafios para tentar se virar nos 30 para manter a relação assim mais harmônica. Por isso que ela vai sugerir um passeio, alguma coisa. Só que isso que ela vai sugerir, ela vai ficar danada da vida quando ele tocar em assunto de dinheiro. Se ela que estiver bancando, ele vai achar que esse dinheiro poderia ser usado para outra coisa melhor, um passeio. O passeio que ela vai sugerir não vai ser uma coisa que vai agradar ele vai achar uma coisa meio nada a ver, assim. Pô, não tava a fim de ir para tal lugar que ela tá querendo, sabe? Então, as coisas que ela sugere, as coisas que ela para passeio, ele vai achar meio chatinho, meio desagradável, porque a relação aqui aparece muito desgaste na convivência dos dois. E como ela é uma pessoa que não tá sabendo levar o relacionamento como uma pessoa normal, porque ela só aprendeu desde que esse relacionamento começou a conduzir o relacionamento na base da magia,
Quando é para fazer o relacionamento, quando é para fazer as coisas de um relacionamento normal, ela não sabe fazer. Ela só sabe fazer ele ficar aos pés dela chorando à base de magia, à base de feitiços, de essas coisas. Ela não consegue conduzir o relacionamento de forma natural. Não tem esse know-how, não tem esse feeling, sabe? Desculpa estar falando termos em inglês, mas eu vou tentar me explicar melhor aqui em português, né? Porque nem todo mundo entende essas palavras. Ela não tem conhecimento, ela não sabe ser mulher, ela não sabe ser homem, se for o seu caso. Mas boto aqui mulher para ficar mais fácil. Ela não sabe ser mulher o suficiente para conduzir um relacionamento como um relacionamento deve ser. O que um relacionamento deve ser? Como um relacionamento deve ser baseado? Na base do apoio. A pessoa está com dificuldade, a gente vai lá, escuta, vê o que a pessoa está sentindo. Ela não sabe fazer isso. Ela não sabe nem ter essa percepção de, poxa, parece que ele chegou meio chateado hoje, vou lá ver o que é. Vou dar um apoio. Não, é uma pessoa que ela quer o tempo todo ele de bom humor, tratando ela igual uma princesa, uma rainha, e ela não entende que ele é um ser humano como outro qualquer, que relacionamento não é conto de fadas. O relacionamento não é tipo ela lá no trono e ele jogado aos pés. Não é isso. E isso só acontece na base da magia. E quando a magia vai perdendo a força com isso, ela fica perdida e não sabe o que fazer. Não consegue saber o que fazer. E aqui, gente, mas essa semana ela vai enfrentar alguma coisa com muito mexerico. Outra situação aqui que eu tô vendo, que ela vai ter coisa dela sendo exposta, não só com relação à magia. Algumas aqui estão com dívidas. E isso vai ser exposto e o ser de luz vai ficar sabendo. Isso vai gerar desgaste no relacionamento. Ela andou torrando mais dinheiro do que podia. E ela andou escondendo isso. Só que isso vai ser exposto. E ele vai ficar irado por ela esconder isso. Ela pode ter andado gastando demais com magia. Ela pode ter andado gastando demais com objetos pessoais para ela. Coisas que ela disse que custavam. Ah, eu comprei isso aqui. Eu comprei essa pulseira aqui para mim. Vamos supor. Não custou isso não, tá, gente? Tô falando aqui. Vamos supor que ela comprou a pulseira, custou R$200. Ela, olha, custou 40. E aí ela vai, comprei essa bolsa pra mim, na ponta de estoque, baratíssima. E aí ela vai só escondendo aquelas coisas, só que uma hora isso vai aparecendo, porque as coisas vão ficando no vermelho. E ele vai percebendo, isso vai afetando diretamente o casamento. Ou a relação, porque isso aqui pode nem ser um casamento. O relacionamento aqui simboliza relacionamento. Pode ser casamento, pode ser noivado, namoro, a união deles, causando um enorme afastamento entre eles e um grande desgaste essa semana. Gente, isso tudo essa semana, eu não tô fazendo apanhado geral do relacionamento não, tô falando esta semana. Isso aqui é babado da semana. E aqui, vamos ver aqui, gente. Olha aqui, uma coisa, muitas coisas dela sendo expostas através de gente falando, fofocando, contando para ele e muito relacionado à questão financeira, totalmente. Aqui a gente vê novamente, ó, muito desgaste na relação. As amizades do casal estão começando a se afastar. Tá dando pra ver? As amizades do casal estão se afastando, principalmente as amizades do ser amado, do ser de luz aí, estão se afastando porque não estão... Essa semana o pessoal vai começar a perceber que ela é uma pessoa de comportamento muito... Além de ser uma pessoa com energia negativa horrorosa, que afasta qualquer coisa, vão perceber que ela é uma pessoa muito... Sabe aquela pessoa densa? Aquela pessoa que cansa os outros, aquela pessoa que quer ser o centro das atenções? Ela tem tendência a querer ficar falando muito dela, fazendo aqueles monólogos, porque eu isso, eu aquilo, eu fiz isso. Aí a pessoa que só fica falando da vida dela e não escuta os outros, aí as pessoas vão ficando cansadas de gente assim, porque as pessoas gostam de conversar para trocar a informação.
Eu te conto uma coisa, você me conta outra, e eu falo do seu problema, você fala do meu, ou então eu te conto uma viagem que eu fiz, você conta a viagem que você fez, e a gente troca experiência. Isso é uma conversa, só que para ela não. A conversa, ela é uma pessoa egocêntrica, que eu tô vendo aqui, olha aqui, uma pessoa egocêntrica. Então, uma pessoa egocêntrica, ela não gosta de ouvir o outro, ela gosta de ficar falando, falando, e achando que as pessoas são plateia para ela. Então, o que acontece com as amizades dele e dela? Muitas amizades que ele trouxe para vida deles, amizade dele, que ele trouxe para a vida deles, dele com a rival, estão começando a achar ela uma mala, isso. É uma pessoa que só fica falando dela, uma pessoa muito egocêntrica, uma pessoa que só fica contando as coisas que ela fez. Não é só contar vantagem, ela também conta vantagem, mas não é essa questão que eu tô falando. Isso entra, mas o que eu tô falando aqui, com relação a isso para essa semana, as pessoas vão perceber isso. As pessoas já estão percebendo isso, só que essa semana isso vai, te estourar. Não é estourar na base da discussão e briga e desentendimento, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas vão começar essa semana a ficar já de saquinho cheio. Porque é uma pessoa que gosta de ficar falando de si própria, como falei, não só contando vantagem, mas falando o que ela fez nos mínimos detalhes. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fui não sei aonde. É uma pessoa que fala demais dela mesma. Aqui o cavaleiro traz pra gente o egocentrismo dela. Então, as amizades dele estão começando a ficar cansadas dela. E ele vai percebendo isso também, porque ele também o ouvido dele não é psicólogo, mesmo que ele seja psicólogo, ela não é paciente dele. Então ele tá cansado dela ficar falando só dela, e não ouvir, porque é uma pessoa que não sabe ouvir, é uma pessoa que não sabe conduzir um relacionamento, só quer ficar falando de si própria. E aí, isso cansa todo mundo que tá em volta. Só quem suporta essa daqui mesmo, de verdade, é a mãe, é algum familiar mais próximo, é a avó. Gente assim, se ela não tiver mais mãe e vó, aí fica mais complicado ainda. Às vezes uma tia, uma amiga mais assim, bondosa, que ainda não percebeu, que já percebeu, mas atura, sabe? Que aguenta, assim, às vezes por muitos anos de amizade, fica suportando. Alguém que pode... Desculpa. Alguém que pode ter alguma vantagem com ela e... Até a vantagem, às vezes, até de frequentar uma casa porque tem piscina. Vantagens bobas. Por ir de carro para algum lugar com ela, coisas assim. A pessoa pode receber algum tipo de vantagem e acaba aturando para poder ter algum benefício, porque é uma pessoa que é desgastante, é uma pessoa que cansa os outros. E essa semana, por que eu tô falando isso? Porque essa semana muitas pessoas que estão percebendo isso vão começar a se afastar do casal. Não vão se afastar só dela, vão se afastar do casal. Vão se afastar do casal. E isso trazendo aqui um ambiente muito assim de solidão, onde os dois vão ficar só os dois, mas isso não vai fazer com que eles, estamos só nós dois, a galera, os amigos estão se debandando, então nós vamos nos unir. Não, ela vai tentar fazer isso, mas gente, essa semana eu vejo assim que essa coisa é bem de um clima bem de solidão. Essa semana aqui eles dois vão estar se sentindo muito solitários, ela principalmente, por conta da plateia que ela tá perdendo, porque é uma pessoa que gosta muito, muito mesmo de ser o centro das atenções. Aqui a gente vai desmembrando aqui, fazendo espelhamento, ó. O que o mensageiro vem trazendo pra gente, o cavaleiro? O cavaleiro vem trazendo que segredos vão ser descobertos. Essa semana, segredos dela vão ser descobertos. Por isso que eu falei, para algum... Não apareceu aqui muita coisa com relação à magia. Para alguns casos, ó. Para alguns casos, podem alguma outra pessoa, também não só um ser de luz, descobrir que ela fez magia.
alguma amizade, querer falar para ele, mas ele não vai dar muito ouvido não, porque eu não vejo aqui uma explosão de nada, não tem nenhuma coisa aqui muito agressiva. Vamos ver aqui na segunda tiragem se dá uma luz aí, né, com relação a isso. Mas a princípio aqui, segredos vindo à tona por parte dela e também, quem sabe, né, por que não, por parte dele. Segredos relacionados a sentimentos. Vejo aqui também que pode rolar, para muitos casos, um jogando coisa na cara do outro com relação a sentimento. Porque você fez isso. Ah, porque você é aquilo. Ah, porque você é uma pessoa que ele pode falar para ela. Ah, você é egoísta. E aquilo irrita ela. E ela não assume que ela é egoísta, porque ela é egocêntrica, egoísta. Só que quem é egoísta não consegue perceber. Não consegue se enxergar. Sabe aquela pessoa que não se enxerga? É o egocêntrico. O egocêntrico, ele não se enxerga. E vindo muito só tona essa semana. Aqui, a questão financeira entrando numa situação delicada por conta de coisas que ela andou fazendo aí, até com relação à magia também, que os lírios também podem estar ligados à questão da magia, então ela pode ter torrado muito dinheiro, mais do que tinha com magia, e agora isso está sendo cobrado, não só no meio espiritual, mas no meio financeiro também, né? Porque as coisas custam dinheiro, essas coisas não são baratas. E ela aqui se encalacrando um pouco para fazer esse malabarismo aí, para tentar esconder ela fez esse malabarismo para tentar ficar escondendo esses gastos. Só que muita coisa essa semana, como falei, vai ser exposta. Então, ser de luz aí, percebendo que ela anda gastando muito dinheiro e querendo até saber para onde está indo esse dinheiro todo. Aqui, a gente vê o egocentrismo dela sendo ferido. O lado egocêntrico dela sendo ferido. Como? Por ele jogando muitas coisas na cara dela, por amizades que estão se afastando. Então, ela tá vendo que ela acha que ela é aquela pessoa que ela vai chegar no palco da vida e todo mundo vai estar lá para ouvir tudo que ela tem para falar. Ela não entende que as pessoas não são uma plateia e ela a atriz principal. Ela não consegue perceber isso. Então, quando ela vai perceber isso, essa semana, muito forte, isso vai ser o fim do reinado dela de egocentrismo? Óbvio que não. Essa semana ela vai sofrer em decorrência do egocentrismo dela, porque essas pessoas que ela julga como plateias, que tem que ficar ouvindo os monólogos malucos dela, de ficar só falando dela mesma, essas pessoas vão começar vão deixar ela sozinha no palco da vida e ela vai ficar sem plateia. Isso vai ferir o ego dela. Então, essa semana ela vai ter uma situação muito grande de ego ferido. Aqui, nós vemos a questão dos mexericos, das fofocas, das pessoas falando muito pelas costas dela. São pessoas, inclusive, que vão se unir para ficar falando assim, olha, ela só quer ficar falando dela, né? Pô, um pé no saco, né, cara? Pô, só fica falando dela mesma, só quer saber dela, ninguém aguenta mais. Pô, aí vira um pro outro e fala, pô, eu pensava isso também, só que eu não tinha coragem de falar. Aí quando começa, meu amor, todo mundo sai falando. Porque às vezes um tá guardando, o outro tá guardando, é o primeiro que abre a boca, todos os outros vão falando. É que eu vejo muito mexerico com relação à personalidade dela. As pessoas falando muito que ela é egocêntrica, que ela gosta de ficar falando nela mesma, que ela é chata, que ela gosta de dominar tudo, tudo tem que ser do jeito dela, ela quer manipular tudo. Uma pessoa que conduz tudo com magia é uma pessoa que não sabe enfrentar que a vida não é do jeito que ela quer. É uma pessoa que conduz tudo com magia, não dá um passo sem fazer magia. Aí eu vou arrumar um emprego, eu tenho que fazer uma magia para detonar com todos os candidatos. Aí eu vou arrumar um relacionamento, eu vou ferrar com o relacionamento anterior do cara e vou pegar a pessoa para mim. Aí eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer um feitiço. A pessoa que faz isso é uma pessoa que ela não aceita que o mundo funciona do jeito que tem que funcionar. É uma pessoa que ela quer manipular
tudo à sua volta. Não só com magia, e sim também como as atitudes em que vive. E as pessoas em volta não gostam disso, né, gente? Obviamente, ninguém suporta esse tipo de gente. A pessoa egocêntrica, a pessoa que quer controlar todas as situações e achar que todo mundo tem que fazer tudo do jeito dela. Então as pessoas vão começar a falar muito dela pelas costas essa semana, falando que é uma pessoa que tudo tem que ser do jeito dela, é uma pessoa que cansa os outros pra caramba com esse jeito. E isso vai ser muito futricado, fofocado essa semana. A questão da personalidade dela, por ser uma pessoa que quer dominar tudo. Ela não aceita que as outras pessoas têm vontade própria. Ela não respeita o direito do outro de ter personalidade, de ter vontade própria, de ter escolhas. Ela quer escolher por todos, ela quer fazer tudo do jeito dela. Essa daqui, ela acha que ela é a rainha da situação. Ela tá pensando que é a Cleópatra, entendeu? Aqui mostra nitidamente que essa semana o relacionamento deles vai enfrentar um enorme desgaste no sentimental, na união do casal. Vem muito desgaste aí essa semana, situações de alto desgaste, principalmente por causa desse jeito dela, né? O motivo a gente já tá vendo aqui, o jeito dela e ele, o ser de luz, percebendo isso e ele muito desgastado nessa relação. Aqui a gente vê duas situações. Os amigos se afastando, até familiares também, em alguns casos, se afastando, tanto família dele como família dela. Muita gente, assim, família não é só pai, mãe, irmão. Tem tias, tios, primos, até irmãos, assim, se afastando. Sobrinhos, pessoas, assim, aquela coisa que unia ali a família, aquele clãzinho, o clãzinho começando a se dispersar, indo cada um para um lado e se afastando bastante do casal, deixando eles um tanto de lado, eu não ia dizer até um pouco, mas não um pouco não, deixando eles bem de lado, se afastando deles. Vamos ver aqui o que mais nós temos para ser desvendado ainda para a segunda pedra. Claro, só temos duas, né? Não tem terceira mais, não tô fazendo. Vamos ver o que reserva essa semana para rival. Complementa pra gente aí, baralho abençoado. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Como vai ser a semana da rival? Vamos ver a complementação. Gente, essa daqui, em decorrência de tudo que se passa com o que eu acabei de explicar, ela vai dar um jeito, mesmo com a questão dos problemas de dinheiro aí, ela vai procurar novamente alguém para fazer trabalho. E ela já gastou muito dinheiro com isso.
porque ela vai ficar totalmente assim... Não é doente fisicamente, gente. Ela vai se sentir doente. Não é do... A carta fala em doente, mas ela vai se sentir altamente desapontada com essa reviravolta aí da semana dela. Então, ela vai contratar alguém, ó, vai contratar um serviço para curar esse mal-estar que ela tá sentindo. Mal-estar decorrente de tudo isso que eu acabei de explicar, que eu não vou repetir, senão o vídeo vai ficar muito chato e repetitivo. E como ela já gastou muito dinheiro, demais, com esta situação de magia, mas ela vai querer refazer a magia essa semana. Ela vai contratar uma pessoa. Olha aqui, sacerdote aparecendo. Só que sabe o que vai acontecer? Eis uma grande surpresa aqui. Ela vai contratar uma pessoa onde ela possa gastar menos, porque ela já gastou muito dinheiro com magia. Só que ela vai contratar, gente, alguém mais barato. E o barato aqui nesse caso vai sair caro, porque aqui temos o sacerdote e o ladrão. Ela vai contratar um falso sacerdote, um falso pai de santo, uma pessoa, um charlatão. Ela vai pagar para um charlatão e o trabalho não vai fazer efeito. Ela vai gastar dinheiro à toa. Vai ser mais barato, mas não vai ser baratinho assim, como você tá pensando. Não tô dizendo nem que você tá pensando, mas tipo assim, como os muitos... Ai, gente, meu nariz, desculpa. Pode ser aí, tipo, uma coisa que ela pagaria 3, 4 mil num trabalho, ela vai pagar 1.000. E ela vai perder esse dinheiro. Aqui, perda de dinheiro, ó, pra vocês entenderem. Perda financeira por meio de um sacerdote. Aqui a gente tem o padre, mas a gente não tem pai de santo, a gente não tem feiticeiro, a gente não tem aqui no baralho. Então, a gente faz as adaptações, obviamente. Então, algum sacerdote de algum tipo de religião, seja ela qual for, pode ser bruxa, pode ser o que você quiser. Depende da sua situação. A pessoa que ela vai contratar, a pessoa que faz trabalho. Não estou dizendo que toda mãe de santo e pai de santo, sacerdotes, etc., são gente mau caráter. Eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, tá? Porque eu sei que tem pessoas sérias que fazem trabalhos sérios, trabalhos para o bem, abertura de caminhos. Sei de tudo isso. Não precisa vir falar isso para mim, pelo amor de Deus. Estou dizendo que ela vai encontrar uma pessoa, inclusive, que atrapalha o trabalho sério de certas pessoas. Uma pessoa que vai dizer que faz, que vai resolver, que vai abrir caminho, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai deixar ele nos pés dela, só que ela vai torrar dinheiro à toa com isso, porque isso aqui, ó, é um falso sacerdote, uma pessoa que vai enganar ela, é um charlatão, vai fazer ela perder dinheiro. Meu povo. E aqui, gente, isso aqui é surpreendente, né? Aqui, a gente tem a questão ela não vai perceber isso de cara, ela vai ficar esperando pelo resultado disso no decorrer dos dias. E essa semana ela não vai perceber que o trabalho que ela vai encomendar é fajuto. Não vai notar. Ela vai ficar ali, crente, aguardando ansiosamente, ali esperando, senhora de si, que aquilo vai dar certo. Ela não vai nem desconfiar. Só com o tempo, né, gente, que ela vai perceber, que ela vai analisar que aquilo realmente não tinha razão de ser. Aqui ela vai ficar refletindo, né, muito sobre o que falaram sobre ela, e ela vai pensar que as pessoas foram muito rígidas com ela, sobre a questão da personalidade dela, que as pessoas estão sendo muito duras com ela e que ela
Não é nada disso que estão falando por aí, que o ser de luz está falando para ela. Ela não vai conseguir enxergar a rigidez da personalidade dela. Porque ela é uma pessoa que ela não consegue ver os próprios defeitos. Claro, todo mundo tem dificuldade de ver os próprios defeitos. Mas se eu te digo para você, pô, fulana, você foi grosseira em tal situação. Para e pensa, você deu um fora em não sei quem. Aí a pessoa, pô, é mesmo, né? Não tinha necessidade de eu ter agido daquela forma. Não, ela não é essa pessoa. Ela vai falar, não, mas o fulano mereceu, que não sei. Ela é uma pessoa que não admite estar errada. A pessoa que não quer admitir estar errada nunca. Então, ela aqui na rigidez dela e tendo plena convicção de que ela tá super certa. E ali querendo manter a pose, não pretende mudar esse jeito dela nem a pau. Ela quer estar no controle. E ela vai aqui, que fala muito de controle. Ela quer estar no controle, ela vai querer estar mandando na situação do mesmo jeito. Ela não vai aprender absolutamente nada com o que vai ser ensinado para ela essa semana. A oportunidade que ela teria de aprender alguma coisa com todas essas críticas que ela vai receber essa semana, com as pessoas se afastando, com o ser de luz falando para ela, com os familiares e amigos dando um chega pra lá nela, se afastando, ela vai achar que a culpa é das pessoas, que as pessoas é que são ruins e ela é perfeita. Isso que ela vai achar. É assim que ela vai se sentir. Não vai aprender nada, vai ter oportunidade de aprender com a vida, mas não consegue. Cabeça dura, tem pessoas que não aprendem com os próprios erros. E ela está demonstrando aqui pelas cartas que ela é uma pessoa que ela não aprende com os erros dela. Não esquece de deixar seu like se você gostou da minha leitura. E a frase para você botar nos comentários, de novo vou falar, terei uma semana abençoada. Amém. Fiquem com Deus e tudo de bom. Um beijo. Tchau.